Porque assim, durante a história, o motivo pelo qual o homem sempre lutou, sempre foi e ainda é, ou sempre trabalhou muito nisso para se tornar independente, se tornar mais estável financeiramente, foi justamente no sentido de quê? De compartilhar, de dividir, de formar uma família. Então o homem se tornava independente no sentido de que agora estou preparado para começar ou estou melhor preparado para manter a família que eu já tenho. Tá? Ou para começar ou para manter. Ou seja, a independência do homem favorece o núcleo familiar. Muito no sentido em que, como eu falei, com o tempo ele se torna, adquire mais, via de regra, se torna mais experiente, cresce no trabalho, pode conquistar mais patrimônio, está mais preparado para começar uma família, né? E ele ainda pode, se ele for muito velho, com 30, 40, ainda tem como começar. Não, o núcleo, a independência do homem não compromete a instituição familiar, a organização social da família, ou ele iniciar e começar uma família. Na verdade, favorece, fortalece, prevalece a instituição familiar, a independência masculina. Para as mulheres, muitas vezes não é assim. Não são todas. Tá? Vale destacar aqui, rapaziada, tem mulheres que elas utilizam da independência delas também para facilitar a organização social, para facilitar a formação de família ou melhorar a manutenção de uma família que ela tem ou que ela quer começar. Sim, mas pela vertente feminista, o motivo pelo qual às vezes muitas mulheres querem se tornar independentes é por uma desconfiança do homem. Em que sentido? A mulher começou a se tornar independente do homem não porque ela queria ser independente como o homem, mas sim do homem. Entendeu? Como assim a mulher não quer ser independente como um homem? Foi o que eu falei. O homem quer ser independente porque, via de regra, sempre foi durante a história. Para começar uma família, para sustentar, para casar para baixo. Pegar uma mulher que às vezes não tinha independência e sustentá-la junto com a família e seu provedor. Então a mulher não se tornou independente para ser como um homem, mas sim para ser independente do homem, ou seja, por uma desconfiança. Por que a mulher quer ser independente do homem? Porque ela não confia nele. Em que sentido? Ele pode me trocar por uma novinha, ou ele pode me trair, para onde eu vou ser obrigada a tolerar a traição, ou pelo menos perdoá-lo, porque eu dependo dele. Ou seja, as mulheres quiseram se tornar independentes, essa orientação feminista pelo menos, né? Se tornar independentes do homem porque elas não confiavam ou não confiam neles. Então é diferente. O motivo pelo qual a mulher quer ser independente é mais egoísta, digamos assim. E o homem não, o homem é mais para compartilhar, favorece o núcleo familiar. A independência masculina favorece o núcleo familiar. A independência feminina muitas vezes compromete o núcleo familiar. Quanto mais o tempo passa para a mulher, teoricamente dizendo, mais dependente ela vai se tornar do homem. Mais dependente ela vai se tornando. Por que dependente do homem? Para ter filhos. A mulher precisa do homem para ter filho, não precisa? O homem também precisa da mulher para ter filho, certo? O que eu quero dizer é que assim, a vida vai começar a tomar decisões pelas mulheres antes que a vida vai começar a tomar decisões pelos homens. A vida começa a decidir por vocês, sem que vocês possam decidir por si mesmas, antes que a vida comece a decidir por nós. A vida começa a decidir por nós também, mas demora mais. Então chega uma hora que não são vocês mulheres que vão decidir pela vida de vocês, é a própria vida que vai decidir por vocês. Isso é você depender. Você depende de alguém, quer dizer que você depende da decisão da pessoa para que você conquiste algo que é necessário a você. Muitas mulheres, às vezes, ou elas já chegaram nesse período, ou estão próximas, e mesmo assim elas estão se comportando de maneira em que, ou elas estão ainda exigindo muito dos homens, como se eles dependessem delas. Aquele que depende mais, teoricamente, deveria ser o menos exigente. Como que você vai exigir algo de alguém que você depende? Se você depende dessa pessoa, é ela que tem mais poder nessa negociação. É ela que teoricamente deveria ou tem mais poder para ser exigente. Não o contrário. Qual que é o sentido, qual que é a inteligência de você não respeitar alguém que é necessário para você, cara? Isso não faz sentido nenhum para mim. Então, por exemplo, né, você pega uma garota mais jovem. Elas dizem o quê? Eu quero um cara, elas são extremamente exigentes. Não todas, estou pegando só esse exemplo para conseguir explicar meu raciocínio. Beleza? Elas são jovens e tal, elas falam, o homem que quiser se relacionar comigo, ele tem que aceitar toda a minha liberdade. Ele tem que aceitar o TikTok, ele tem que aceitar o Instagram, ele tem que aceitar que eu vou postar a foto que eu quiser, a roupa que eu quiser usar, ir para onde eu quiser ir, noite das amigas, balada, falar com quem eu quiser. Ele tem que aceitar o fato que eu sou livre. Ou seja, ele tem que se moldar à minha vida. Ele tem que se moldar aos meus interesses. Só que é o que eu estou dizendo, esse poder vai começar a acabar com o tempo, esse poder vai passar com o tempo. E quanto mais a mulher se torna dependente do homem, quanto mais o tempo passa, mais a mulher se torna dependente. Quanto mais a mulher se torna dependente do homem, mais é ela que tem que se moldar aos interesses dele, não ao contrário. O que eu quero dizer é o seguinte,
você, mulher, que deveria se moldar aos interesses do homem que é necessário a você. Porque é autoexplicativo, ele é necessário a você. Então não é ele que tem que ficar aceitando as suas exigências, é você que deveria se moldar às exigências dele, porque é você que depende dele. Isso que eu estou dizendo é para você ser inteligente, cara, e entender, opa, peraí, eu necessito desse cara, sem ele eu não vou conseguir formar uma família. Está ficando tarde para eu formar uma família. Ou se não está ficando tarde, eu dependo da independência financeira dele, pelo menos para unir a minha, para eu começar uma família. Ele é mais necessário para mim do que... Ele é mais necessário a mim do que eu sou necessário a ele. Então sou eu que tenho que me moldar aos interesses dele. Então se ele, por exemplo, exige que eu não tenha dancinha no TikTok, exige que eu não tenha fotos vulgares no Instagram, exige que eu não tenha Noite das Amigas, é você que deveria estar se adaptando à realidade dele, não exigindo que ele se adapte à sua. Porque você depende mais dele do que ele depende de você. Porque foi o que eu falei, cara. Para o homem é diferente. Ele pode formar família mais tarde. E a parede da fertilidade dele quase que nunca acaba. Então ele não depende de você, ele não tem que se sujeitar às suas exigências, dependendo, é claro, ainda da posição que ele ocupa. Porque se você, mulher, ainda estiver exigindo muito de um homem, quer dizer que esse cara tem que ser mais qualificado. Quanto mais exigente mulher, quanto mais você, mulher, é exigente, mais qualificado o cara tem que ser. Quanto mais qualificado o cara é, mais opções ele vai ter. Quanto mais opções ele tem, menos ele depende de você também. Então é você que está competindo por ele. Mais um motivo pelo qual você deveria se moldar aos interesses dele, porque ele é mais necessário a você do que você é necessário a ele. E foi o que eu falei, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais você se aproxima da parede da fertilidade às vezes, mais essa necessidade aumenta. E não são todas as mulheres que vão conseguir se tornar independentes. E foi o que eu falei, para se tornar independente leva tempo, demora. Então mesmo que você está se tornando independente de um homem, financeiramente, para você, caso você não confie nele, porque você pode sair a qualquer momento, que eu concordo também, o homem não é santo, entendeu? Então assim, se você tá aí se tornando independente financeiramente, porque se acontecer alguma coisa, você não é obrigado a permanecer com ele, mesmo assim, demora para adquirir essa independência, leva tempo. Quanto mais o tempo passa para você na sua vida, mais você se aproxima da sua parede de fertilidade. Para algumas mulheres é 35, para algumas mulheres é 30, para algumas mulheres é 37, para algumas mulheres é 40, para algumas mulheres é 42. Mas é o que eu estou dizendo, é nesse range que você entra no que a gente chama de zona de perigo. Só que como eu expliquei, a independência do homem, o cara que se torna independente, favorece a instituição familiar. E muitas vezes as mulheres querem ser independentes, mas não engravida, não tem filho. E aí ela quer se casar com um cara que é provedor. Qual que é o sentido disso? Não estou dizendo todas, mas tem muitas mulheres às vezes que ou elas abriram mão da gravidez, ou elas não tiveram, ficou tarde demais para ter, e às vezes elas até têm independência, tá? E elas querem um cara que, como eu falei, ganha no mínimo igual elas ou de preferência mais, né? Foi como as mulheres disseram nos comentários anteriores dos meus vídeos. Sustentar um homem é humilhante. Tá bom, beleza, sustentar um homem é humilhante. Foi o que eu falei. Só que agora quando o cara se torna independente, ele sustenta a mulher, ele não quebra a instituição familiar, ele favorece. A independência masculina, ela é ótima para a instituição familiar. Porque o cara ele vai pegar uma mulher que não é independente, ele vai se relacionar, vai formar família, vai ser melhor, porque ele tem mais condições de manter uma família agora que ele é independente e estável financeiramente. Mas muitas mulheres, às vezes, ou elas deixaram tarde demais para ter um filho, ou não tiveram, e mesmo assim elas querem um cara independente. Pra quê? Pra que você quer um cara que tenha provisão? É egoísmo, para que ele acompanhe o seu estilo de vida. Ou seja, você não vai utilizar a independência masculina para ser provedor de um filho se você não tem, se você não pode ter ou se você não quer ter. Mas sim para ele acompanhar o seu estilo de vida. Isso é egoísmo puro, cara. Isso é egoísmo puro, cara. É o que eu digo. Às vezes você tem garotas, cara, que é o que eu tô dizendo, com 32 anos, por exemplo, ou mais, com 2 filhos de pais diferentes e querendo, você tem que me aceitar assim, você tem que aceitar que eu vou no Instagram, você tem que aceitar não sei aonde. Você tem que aceitar que eu vou sair com as minhas amigas, você tem que aceitar que eu vou fazer dancinha, você tem que aceitar que eu vou postar a foto que eu quiser. Eu olho isso e fico pensando, cara, você necessita dele mais do que ele necessita de você. Principalmente, cara, se você for uma garota, quanto menos livre, quanto menos independente você, mulher, financeiramente você é, mais um homem se torna necessário para você formar uma família e mais você deveria estar se moldando aos interesses dele. Aí você vai falar assim pra mim, mas a mulher também é necessária para mim formar uma família. Sim. A mulher também é necessária para mim formar uma família, mas o homem não tem a parede da fertilidade, no caso dele. Um cara com 40 anos, ele pode começar uma família e ter um filho se ele for independente. Uma mulher vai ficar mais difícil se ela não tiver ainda. Não é a mesma coisa. Não quebra a instituição familiar.
ela não é independente financeiramente, às vezes ela tem um emprego assim que paga mal, ou ela nem tem um emprego, ela precisa de um homem para cuidar dos filhos dela junto com ela. Por isso que eu falo, muitas mulheres que são mães solteiras dizem: ah, eu não quero um pai para o meu filho, eu não quero me relacionar com um cara porque eu quero um padrasto. Não tem nada a ver, isso é mentira, cara. Isso é mentira, isso é falso. Porque a maioria das mulheres que são mães solteiras, elas não têm condições de serem independentes. Não dá para ela criar um filho sozinha, sem alguém ajudando ela a sustentar a criança. Se o pai não for capaz, se não for presente ou se não tem condições. Então ela precisa de um cara também para que aquela família ande, para que ele ajude com a independência dele, ou seja, esse cara é necessário para ela. Você deveria, cara, se moldar para atender os interesses do homem que é necessário para você, o que você está procurando, porque você depende dele. Mas esse é o vídeo de hoje, deixa aí sua opinião, tô saindo fora, um abraço.